A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso sábado, um sábado de sol bonito, né? Vamos ver se o tempo continua assim, firme, né? Chega daquelas chuvas que assustam a todos nós, principalmente aos petropolitanos. Hoje nós estaremos aqui entrevistando o venerável da loja maçônica Amor e Caridade Quinta, o senhor Luiz Carlos de Almeida, que se faz acompanhar, conforme ele mesmo definiu, do seu fiel escudeiro, né? O advogado Dr. Leonardo de Souza. Muito bem. Bom dia, Luiz Carlos, nosso grande venerável da loja maçônica, para os nossos ouvintes da Rádio Imperial. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com o doutor Paulo. Espero que a minha presença e do meu fiel escudeiro, conforme o senhor mesmo já mencionou, o irmão, que eu chamo de irmão Leonardo, espero que sejamos úteis no sentido de esclarecer para os seus ouvintes o que é um pouquinho da maçonaria e o que é um pouco de ser maçom. Perfeitamente. Bom dia, Luiz Carlos, meu colega, Leonardo, meu colega de advocacia também. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Bom dia, doutor Paulo. E bom dia aos ouvintes. Espero que todos gostem do programa. É isso aí. Luiz Carlos, o que é ser maçom? Ser maçom é você ser uma pessoa útil para a sociedade, é você ser cristão, embora existam contradições, as pessoas acham que a maçonaria não é de Deus, mas é o contrário. Para ser maçom é imprescindível que se crê em Deus. Quem não crê em Deus não pode ser maçom. A maçonaria não aceita ateus em suas fileiras. Então, para ser maçom, tem que se acreditar em Deus, de preferência que professe a sua religião, de sua livre escolha. É necessário que seja um homem de família, que seja um bom pai, um bom marido e útil para a sociedade, que tenha uma conduta regrada com a sociedade, que se respeite as leis e tenha uma vida harmoniosa. Perfeito. Proveitosa. É isso aí. Nós também, dentro do leonismo, também, lá não temos distinção de religião nem nada, mas nós também, geralmente, inclusive na abertura dos nossos trabalhos, sempre fazemos uma invocação a Deus, porque todos nós compreendemos e achamos que assim deva o ser, né? O que é necessário para ser maçom, Luiz Carlos? É necessário que você seja uma pessoa que não tenha problemas com justiça. Você não pode estar devendo aos homens. De preferência que também não esteja devendo a Deus. Perfeito. Porque quem é ateu está devendo a Deus, quem é ateu não serve. E não é necessário ser rico, como existe a crença aí. Muitas pessoas pensam isso, né? Que para ser maçom precisa ser rico, né? Precisa ter um status. Exatamente. Então, vou abrir uma vírgula aqui para os que pretendem um dia serem maçons, que saibam que na maçonaria não se ganha dinheiro, se gasta dinheiro. É como no Lions, a gente paga para servir. Exatamente. Se gasta dinheiro para ser maçom e não se ganha dinheiro por ser maçom. E para ser maçom, a pessoa tem que ter disponibilidade de se doar, enquanto cristão, enquanto pessoa, que nós, na medida do possível, nós estimulamos e fazemos caridade. Esse é o objetivo da maçonaria. Afinal, nós estamos aqui para servir, né? Não para nos servir. Perfeitamente. Isso até que bom seria se todos pensassem assim, particularmente os nossos políticos do nosso país. Exato. Mas vamos deixar isso para lá. Qual a origem da maçonaria, Luiz Carlos? Leonardo, você esteja à vontade, querendo complementar alguma coisa, tá? Esteja à vontade aí. Eu vou passar essa pergunta para o irmão Leonardo, e nós vamos, na medida do possível, a gente vai complementando ao outro. Okay?
Antes de responder a sua pergunta, eu só gostaria de fazer um pequeno adendo ao que o venerável mestre falou. Quando ele disse que seria um requisito ser cristão, eu entendo que ele quis dizer que seria um requisito você ter uma crença num ser supremo. Isso, exatamente. Porque nós temos muitos bons irmãos que não são cristãos, Certo. né, que são judeus, Uhum. né, Isso. ou que praticam qualquer outra religião que não tem Cristo como a figura Central. Né? Mas eles têm uma crença num ser supremo. Certo. Né? Então esse é o requisito. Né? Agora, como nós vivemos num país onde a maioria é cristã, acaba que numa loja maçônica a maioria dos irmãos são cristãos. Né? Mas não, o requisito não é ser cristão, o requisito é crer num ser supremo. Exatamente. Perfeito. E quanto às origens da maçonaria, né, existe uma grande discussão. Né? Nós dizemos que a maçonaria vem de tempos imemoriais. Né? Agora, a maçonaria organizada da forma como ela está hoje, né, ela data de 1717, que foi a data de fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, e, digamos assim, que é considerada a loja-mãe de todas as outras maçonarias do mundo. Né? Então, a fundação dessa Grande Loja Unida da Inglaterra foi em 1717. Então, de lá para cá, existem registros de tudo. Antes dessa data, existem alguns registros pontuais. Então, nós sabemos da existência de maçonaria, né, no século XVI, no século XVII, mas não era organizado como nós temos hoje. Perfeito. Por que a maçonaria era uma sociedade que vivia no obscurantismo? O que nós vemos de maçonaria hoje, a gente chama de maçonaria hoje especulativa. Certo. Houve um período em que a maçonaria era operativa. Uhum. Os irmãos de maçonaria eram essencialmente pedreiros. A palavra maçom quer dizer pedreiro livre. Uhum. Esses pedreiros livres eram construtores e eles mantinham os seus segredos de construtores. Certo. Por isso, eles tinham senhas, tinham palavras secretas que ficavam entre eles para ninguém descobrir os segredos da construção. Naquela época, esse era o grande valor que eles tinham. Perfeito. Depois de um certo período, a maçonaria deixou de ser operativa, passou a ser especulativa, começou a aceitar outras classes sociais diferentes dos pedreiros. Aí vieram depois os advogados, os vendedores, os contadores, os médicos, engenheiros, todas as profissões. A maçonaria hoje tem pelo menos um representante de cada classe trabalhista. Talvez por isso seja, desculpa interrompê-lo, mas talvez por isso o compasso e a régua sejam símbolos, estejam contidos no símbolo maçom. Né? Leitura perfeitíssima, exatamente. Perfeito. Qual a importância do lema liberdade, igualdade e fraternidade para a maçonaria? Bom, esse tema, na verdade, é o tema da Revolução Francesa. Exato. Né, que foi abraçado pela maçonaria. Né? E esse tema ele contém 3 grandes valores que a maçonaria preza muito, né? Que é a liberdade, tanto a liberdade intelectual quanto a liberdade civil e a liberdade religiosa, a igualdade entre todos os homens, né? Não há distinção entre nós com referência a cor, a credo, enfim, todos somos iguais. E a fraternidade? E a fraternidade, todos nós somos irmãos. Né? Exatamente. Né? Todos nós somos criação do grande arquiteto do universo. Né? Então, em razão dessa fraternidade, sermos irmãos, nós procuramos sempre o bem-estar um do outro. Assim como uma grande família em que todos buscam colaborar, todos buscam se ajudar. Perfeito. Paulo, só à vontade. Um adendozinho. Lembrando que para a maçonaria, todo ser humano é irmão. Não fica restrito somente entre os maçons. Entre os maçons. Todos somos irmãos. Perfeito.
Paulo é nosso irmão. Exato. Esse é o intuito. E essa liberdade que o irmão Leonardo falou é uma liberdade de pensamento. O objetivo da maçonaria é contribuir para que todo ser humano seja livre de pensamento, que seja autônomo, que ele não seja conduzido no seu pensamento, que ele seja um ser livre, começando pelo cérebro dele. Ele tem que ser livre no pensamento, ele tem que ser capaz de pensar e de entender as coisas por si só. Quão importante isso é, né? Porque a maçonaria condena naturalmente os boizinhos de presépio, né? Para o nosso povo entender melhor no linguajar mais comum, né? Aquelas pessoas que são conduzidas feito gado, né? Todo mundo tem o direito de pensar, de crescer intelectualmente, de desenvolver o seu raciocínio e de pensar livremente, né? Isso. Muito legal isso. Como você vê a atual conjuntura da sua loja maçônica, Luiz Carlos? Nós temos uma convivência muito harmoniosa, nós literalmente nos abraçamos, nos beijamos. Claro que uma vez ou outra a gente discorda um do outro, mas discordamos muitas vezes de uma opinião. Às vezes um irmão tem uma opinião diferente da minha, mas lógico, ele tem o direito, né? Ele tem o direito de ter uma opinião diferente da minha. Se todos gostassem do azul, ninguém vestia amarelo, né? Exatamente. Mas hoje a gente tem uma loja, e eu vou falar até agora sem permissão, mas vou dizer, a maçonaria petropolitana hoje ela está muito unida. Nós temos, além da loja Amor e Caridade, temos a loja Asilo de Caridade, que fica na rua Silva Jardim, e temos a loja Dom Pedro I, que fica no Parque São Vicente. Existe uma convivência muito harmoniosa. São 3 lojas em Petrópolis. 3 lojas. E a convivência é muito harmoniosa e, às vezes, nós nos entregamos em várias empreitadas, muitas vezes em conjunto, essas 3 como lojas. Nós também fazemos no Lions. Existem 3 Lions em Petrópolis, né? O Tandinha, o Centro e Itaipava. E muitas das vezes nós trabalhamos em conjunto também. A maioria das vezes. Agora, essas 3 lojas, elas funcionam em ritos diferentes ou o rito é o mesmo e apenas é uma divisão por questão de localização, ou seja lá o que for? Sim, elas têm... a maçonaria tem as obediências, né? Tem, no caso da loja Amor e Caridade e Asilo de Caridade, elas estão subordinadas ao Grande Oriente do Brasil, que está sediado em Brasília. Certo. Nós temos o nosso grão-mestre, o irmão Marcos José, e essas 2 lojas estão subordinadas a ele. A loja do Parque São Vicente, ela está subordinada à grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, cuja sede é Rio de Janeiro. E o seu grão-mestre é o irmão Valdemar Sveiter, que é desembargador de justiça. Isso. E essa loja, a grande loja do Rio de Janeiro, está subordinada ao Grande Oriente ou não? Não. Aí é independente. Ela é uma outra potência, a gente chama de potência. Certo. A maçonaria é uma religião? Não. Eu vou deixar o irmão Leonardo responder isso, porque ele tem conhecimento de causa. Por favor. Não, a maçonaria não é uma religião, mas reúne homens de todas as religiões, como a gente falou anteriormente. Né? Porque muita gente pensa que a maçonaria é uma seita, é não sei o quê. Eu digo, gente, não tem nada a ver. Não, já teve tantos padres, tantas pessoas de tantas religiões que foram maçons, não tem nada a ver, papas, inclusive, né? Não tem nada a ver. Então, a maçonaria é uma ordem, né? Uma ordem que une homens livres e de bons costumes. Né? E cada um professa a sua religião. Né? A Ordem de Molay faz parte da maçonaria ou é uma ordem independente? Ela é uma entidade que nós chamamos de entidade paramaçônica. A maçonaria vem fazendo um trabalho, o irmão Leonardo até está aqui, ele acompanhou muitas vezes, participou de maneira muito ativa, ele é muito proativo nesse campo. A maçonaria faz um trabalho com meninos e também com meninas, separados, raramente juntos. Um trabalho para tentar colocar valores, para tentar promover o entendimento de valores para os meninos.
mostrar para eles que droga não presta, que estudar é bom, tudo aquilo que a gente aprende em casa, que a gente ouviu em casa do papai e da mamãe, e muitas vezes a gente não dá ouvido, às vezes alguém diferente vai te falar a mesma coisa e você acaba dando mais atenção. O fato é que nós temos lá muitos meninos que foram demolês, eu falo meninos ainda por causa da minha idade, eu estou com 57 anos. Já, peraí, 57 anos é um garoto, rapaz. Sim, garoto, eu ainda consigo colocar a mão no pé, ainda mais. Então. Ainda estou amarrando o sapato. Mas nós temos meninos lá que hoje são grandes homens, nós temos vereadores, temos alguns meninos que passaram em concurso público, estão muito bem empregados, a maioria faz curso superior e tal, uma vida bem interessante. Coisas que nos levam a valores, né, que fazem parte, que são formadores do caráter da pessoa. Exatamente, né? E trazem resultados que nos levam a acreditar que o nosso trabalho está sendo feito, bem feito, que está na direção correta. E a gente gosta muito de fazer isso, porque o jovem, se bem orientado, ele dá bons frutos. Lógico, qualquer um, né? Quais os trabalhos sociais que os maçons realizam, particularmente em nossa cidade? Isso, eu quero deixar bem claro aqui que nós fazemos esse trabalho, mas nós não temos, assim, hábito de estar divulgando esses trabalhos, nós não fazemos porque pode parecer que a gente está fazendo para mostrar que está fazendo. Certo. Fazemos sim, a gente ajuda sempre no que pode, procurando fazer, mas nós não temos assim interesse em estar divulgando esse trabalho, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Realmente. Mas nós trabalho voluntário, né? Nós entregamos para o grande arquiteto do universo, que ele é o nosso juiz, é o nosso... Exatamente. Ele estará vendo aquilo que realmente está sendo realizado. Isso. Sobre a atual gestão, quais as expectativas e desafios que estão sendo enfrentados? Você quer falar? Expectativas e desafios que estão sendo enfrentados. A expectativa nossa, né, da loja, pontualmente da loja Amor e Caridade. Agora eu não estou falando de maçonaria metropolitana. Nossa expectativa é tentar inserir um pouco mais no cenário político, tentar fiscalizar um pouco, participar de comissões. Nós já temos alguns irmãos que já participam de algumas comissões, né? Mas infelizmente aqui é uma crítica minha, do Luiz Carlos de Almeida, não é da loja, um comentário totalmente independente. Sim. Infelizmente nós já fomos traídos algumas vezes. Políticos em época de campanha vão na nossa loja, pedem para o apoio da maçonaria, se comprometem a abrir as portas para depois a gente participar, para a gente comentar, e depois essa porta é fechada. Inclusive o nosso atual prefeito. Nós temos vários tipos. Nós estamos já acostumados também com isso, né? Por exemplo, o Lions Quitandinha promoveu muito fizemos numa época aí, não muito distante, mas até eu era o presidente, fizemos muitas campanhas contra drogas, fizemos até um seminário junto ao nosso batalhão aqui, promovemos um seminário aqui, e trouxemos a presidente do Conselho de Drogas do Distrito Federal, a dona Rosália aqui em Petrópolis e tal, fizemos um auê danado, encaminhamos um projeto de criação do Conselho Municipal Antidrogas, e depois um vereador levou a fama, mas deixa para lá. Isso. Portanto que tenha feito, tá bom. Hoje na maçonaria houve uma modernização, né? Quais foram as alterações principais que aconteceram? Porque você disse realmente que antes era mais obreira, né? Hoje ela é mais especulativa. No que traduz esse termo especulativa? É mais estudo, é mais... Sim. A maçonaria hoje, eu estou falando hoje, mas houve uma mudança um tempo atrás, se não me engano, em 74, introduzida pelo irmão Marcelo Bering. Houve uma divisão na maçonaria em graus simbólicos e filosóficos. Hoje a maçonaria tem do grau 1 ao 3, que são os graus simbólicos,
e do 4 ao 33 são os graus filosóficos. A gente estuda essencialmente filosofia nesses graus, a gente estuda... Importante. Estudamos não falamos de política. A maçonaria não é política. Estuda o saber, né? Isso, a gente procura aprender, principalmente a gente ensina aí, voltando lá os meninos demolês, as meninas, a gente ensina a criançada a falar em público. Então nós temos casos lá de meninos, o irmão Leonardo lembra muito bem disso, que ele tem filhos lá dentro. Os meninos entram, no primeiro dia você, como é que é seu nome? Ele abaixa a cabeça, fala, é Paulo, é José, tal. 3 meses depois o garoto sobe no palanque e faz um discurso. Então isso orgulha muito a gente se sente muito orgulhoso dessa parte, por perceber na juventude o nosso trabalho. E esse trabalho também acontece com os adultos, que tem muitos adultos, às vezes... Que são inibidos por natureza. Isso, né? E às vezes profissionais que têm determinadas profissões, que deveriam ter até o dom da palavra pela profissão, e acontece que esses irmãos, eles entram lá e não estão bem, e depois de um tempo você percebe que eles começam a ficar preparados. Nós já tivemos casos lá de advogados que não conseguiam falar em público. Aí você fala, como? Fala, poxa, como? Aí você fala, poxa, advogados, poxa, teve um caso lá de um irmão nosso que ele chegava a chorar na hora de falar, de tanta emoção que ele ficava, e depois esse cara passou a ter o dom da palavra. E isso trouxe para a gente muita satisfação, a gente ficou muito feliz, e na época nós atuamos fortemente no apoio para ele, eu, o irmão Leonardo e outros irmãos mais antigos lá. Nós fizemos uma blindagem dele, uma ancoragem, fizemos um trabalho específico, uma coisa pontual com ele, para ele poder falar. E hoje a gente tem orgulho de dizer que ele é um profissional, advogado muito bom. Claro que eu não vou falar o nome dele, mas esse trabalho nosso foi feito, deu muito retorno, e a gente se enche de orgulho por isso. Lógico. Luiz Carlos, deixa eu fazer uma pergunta aí hoje. Está até fora do contexto, mas por favor. Você falou que no Demolei tem os meninos e as meninas. Sim. Por que na maçonaria não tem mulher? Boa pergunta. Eu vou dizer para você por que a maçonaria ainda não tem mulher. Tá? É que você imagina... Não é porque eu estou te perguntando, porque o Lions também era assim. No Lions nós só tínhamos os companheiros leões, né? Então só rugiam os leões. As mulheres, inclusive, são chamadas até hoje de domadoras, mas hoje nós tivemos que abrir realmente o clube às mulheres, não só porque as mulheres hoje vêm se destacando realmente no cenário internacional, vêm despontando, porque a mulher antigamente se resumia à dona de casa, né? Hoje não, hoje a mulher ela é a parceira, ela ajuda o marido, ela colabora na manutenção do lar, ela realmente hoje está mais, ela tem mulheres que chegam às posições máximas, como nós estamos assistindo aí no país, né? Vamos deixar lá. Nós temos, né? Então, mas por quê? A curiosidade minha. Então, vamos voltar lá. Eu sei que as mulheres são tratadas como cunhadas, né? Porque vocês todos se tratam como irmãos, né? Tá. Os filhos são os sobrinhos. Eu conheço alguma coisa de maçonaria, que eu já fui até premiado, tirei 2º lugar num concurso que houve de vultos maçônicos, na minha época de estudante. Isso. Vamos voltar lá, vamos responder em 2 partes. Vamos voltar lá atrás. Você lembra que eu falei aqui que a maçonaria, lá nos primórdios, ela era operativa. Exatamente. E os maçons, que eram na época pedreiros livres, o trabalho deles era braçal. Trabalho de pedreiros. Então eles lidavam com grandes blocos de pedra, eles esculpiam essas pedras. E nessa época a mulher, ela não tinha uma estrutura para fazer. Hoje não existia o que tem hoje, a mecânica que se tem hoje, para você poder manusear. Era uma sociedade patriarcal muito... Exatamente. Aí, dá uma parada aqui. Há anos atrás, Galileu Galilei disse que a Terra era redonda. O que a igreja fez? Queima Galileu Galilei. Isso. Quando é que a igreja foi admitir que errou com Galileu Galilei?
em 1974, se não me engano, o próximo disso. Levou anos. Quando você está numa entidade onde as decisões para serem tomadas depende de muitas pessoas, essa decisão às vezes ela fica respeitando lá uma política que existe lá dentro, a opinião de várias pessoas, e nem sempre é para juntar. Então, assim como a Igreja Católica, a maçonaria também vem ao longo dos anos revendo os seus conceitos. Inclusive já existe hoje, o Paulo falou, o doutor Paulo disse que não tem uma mulher na maçonaria, já existe. Já? Não na maçonaria legal, ela é considerada, para os maçons legalizados, era considerada ilegal. Existem lojas mistas, onde frequentam homens e mulheres, e existem lojas femininas. Só para mulheres, que ainda não são reconhecidas pela maçonaria legalizada, e também não posso lhe dar uma data, dizer quando é que vão ser legalizados. Mas os conceitos são revistos a todo tempo. Certo. E se respeita esse. Na época lá dos pedreiros, se criou um estatuto para a maçonaria universal, que é do mundo inteiro, e ainda se vive sob esse estatuto. É que hoje talvez tenha até mulheres pedreiras também, né? Com certeza, com certeza. Como se dá a indicação de uma pessoa para a maçonaria? Para uma pessoa ingressar na maçonaria... Porque não adianta eu chegar lá e dizer, eu quero ser maçom. Não é assim. Não né? vai. Não vai. É como também no Lions. Eu quero ser leão. Não é assim. Há uma indicação, inclusive. Para entrar para a maçonaria, a gente tem que deixar bem claro, né, irmão Leonardo, que não precisa ser rico, não precisa ser doutor. Mas tem que ter uma característica principal, a integridade e honestidade. Né? Isso, precisa ser livre, como o irmão Leonardo disse, aquela liberdade de pensamento, tem que ter seu pensamento autônomo, tem que ter os bons costumes, que a gente entende, ele não pode estar devendo para os homens e nem pode estar devendo para Deus. Então ele tem que ser uma pessoa que acredita em Deus, ele não pode ter nenhum processo na justiça, ele não pode estar devendo um crediário que ele comprou na loja. Se ele comprou um sapato na loja ali, na sapataria, e ele não pagou esse crediário, ele está com o nome no SPC, ele não vai entrar para a maçonaria. Essa é uma parte. Segundo, se ele for casado, a esposa tem que concordar. Por que é assim? Porque a família é muito mais importante que a maçonaria. A família vem antes da maçonaria. Em primeiro lugar é Deus, segundo lugar a família, terceiro lugar o trabalho, em quarto lugar vem a maçonaria. Certo. A família vem antes. Então não nos interessa termos um novo irmão na loja se ele vai brigar com a esposa não quis que ele entrasse na maçonaria, ela não gosta, agora, do direito dela. É convidado, não é isso, Luiz? Sim, você tem que ser convidado. Sim, eu vou chegar lá. Então, o que adianta ele estar lá conosco, frequentando a maçonaria, ele ser maçom, e de repente vai acabar com o casamento dele? Isso não nos interessa. Então, o que interessa para nós é a convivência harmoniosa da família dele. Perfeito. Então, o ingresso na maçonaria é feito por indicação de um maçom. Esse maçom ele tem que ter a sensibilidade de perceber na sociedade um homem, eu estou dizendo homem porque hoje só pode ser homem, esse irmão vai ter que perceber nesse homem que ele é um bom pai de família, que ele não tem problemas com a sociedade, que essa indicação para a maçonaria não vai criar problemas para a família dele, para o casamento dele, para o trabalho dele, e também os compromissos que ele tem que pagar, porque a maçonaria é como o Lions, é como qualquer entidade, ela tem uma conta de luz, ela tem um aluguel, tem que sobreviver. Isso, e nós temos uma caixinha que nós pagamos, cada loja tem o seu valor, que é calculado de acordo com as suas despesas. Se essa pessoa cumprir esses requisitos, e um irmão da loja fizer a indicação, e tudo isso será averiguado. Nós também temos, o ingresso no Lions também é procedido desta mesma forma. Há uma indicação de um companheiro leão, né, que indica a pessoa para o Lions.
Ali é feita uma sindicância, porque também nós não queremos nos nossos quadros pessoas que venham criar problemas para nós, né? E dali, então, é submetido ao clube o nome da pessoa para ver se ninguém tem nenhum problema, nenhuma aresta, para não criar justamente problemas para os próprios integrantes do clube. Porque às vezes uma pessoa não se dá com outra por uma questão maior, e aí aquela pessoa que você está trazendo vai afastar aquela que já está dentro dos quadros do Lions, né? Então evitamos esse tipo de coisa, e aí então a pessoa passa a fazer parte do Lions. Nós também temos a nossa mensalidade, não só para o clube, mas para o distrito de Lions e para Lions Internacional, porque nós também fazemos as nossas atividades no mundo inteiro, né? Atendemos aí a várias campanhas e precisamos de dinheiro para isso, né? Ok. Diga o nome de grandes maçons da nossa história aí, ô Luiz Carlos. Aí também você, Léo. A gente pode falar, eu vou falando uns, ele vai falando outros. Nós podemos lembrar hoje, no cenário internacional, o Obama. É um grande maçom. No passado, a gente vai lembrar vários, Dom Pedro I, Duque de Caxias, o Dr. Paulo falou em religiosos, Frei Caneca foi um grande maçom, houve papas maçons e vários. Hoje nós temos vários, tem uns que às vezes não gostam que cite o nome, né? Mas nós temos vários. O irmão Leonardo pode falar alguns, se o irmão Leonardo quiser. Bom, da história do Brasil nós tivemos José Bonifácio, tivemos Gonçalves Ledo, nós tivemos... Homens que realmente se destacaram dentro do cenário nacional, né? Nós tivemos Garibaldi, nós tivemos... Existem figuras dentro da religião, dentro do campo jurídico, Sim. dentro do campo econômico, dentro do campo político, né? Em todos os campos. Todos os campos, né? Por que o termo venerável ao dirigente da loja maçônica? O pessoal lá te venera? Como é que é? Não é bem isso. Eu não vou responder isso, vou deixar para ele responder. Uma loja maçônica, ela é composta de aprendizes, companheiros e mestres. Certo. E de tempos em tempos, né, na nossa loja, por enquanto o mandato ainda é de 2 anos, né, então a cada 2 anos nós escolhemos um novo mestre para ser o líder, né, da loja. E aquele irmão que está sendo escolhido, ele deve ter características que sejam admiráveis. Certo. Né, para que todos os outros membros da loja sigam o exemplo. Sigam o exemplo. Né? Então não seria venerável no sentido de veneração, mas de admiração. De admiração. Seria aquele mestre que teria características admiráveis que os outros, né, possam seguir o seu exemplo. Legal isso, muito bom isso. Eu vou. Aliás, antes era Pedro Celestino, Pedro, né, que era grande, né? venerável, iluminado. O Pedro é uma figura maçônica que a maçonaria petropolitana ama. E quem não ama o Pedro é porque ainda não o conhece. Exato, realmente ele é uma pessoa espetacular. Porque quem o conhece, o Pedro, é muito fácil da gente se apaixonar por ele. Ele é um ser humano fantástico. Muito, ele é maravilhoso. E sobre a questão venerável, na realidade o maçom venera a Deus. É lógico. É o grande arquiteto do universo. Exatamente. Toda a honra e toda a glória para Deus. Nós somos homens, somos falhos, somos carnais. Exatamente. E existe essa convivência lá dentro com várias religiões, conforme o irmão Leonardo falou. A maçonaria, ela existe no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você for vai ter uma loja maçônica. Inclusive, depois, se quiser, a gente pode explicar que é só no Brasil que é loja maçônica, no resto do mundo é só maçonaria. Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos só fazer um intervalo aqui, porque está na hora da gente faturar um pouquinho aí. Ok. Imperial Petrópolis. Imperial AM 1550. Todo mundo tem seu time, seu lugar.
seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. A Rádio Imperial disponibiliza agora mais uma forma para você, amigo ouvinte, entrar em contato conosco. Envie já sua mensagem para o nosso WhatsApp 988381392. 988381392. Participe você também. E atenção para as ofertas do Armazém do Grão. Café almofada Pelé Extra Forte, pacote de 500 gramas, R$ 6,99. Farinha de trigo Granfino, quilo, R$ 2,19. Leite em pó integral Ninho instantâneo, 800 gramas, R$ 18,99. Óleo de soja lisa PET 900 ml, R$ 3,99. Arroz Ciolim branco tipo 1, 5 quilos, R$ 11,90. Canjica branca Granfino, pacote de 500 gramas, R$ 1,29. Leite condensado Mococa, lata de 395 gramas, R$ 3,29. Filé de merluza Argentina Bonapesca, 800 gramas, R$ 13,90. Azeitona verde com caroço Tio Paco, sachê de 100 gramas, R$ 2,59. Cerveja Pilsen Itaipava, lata de 350 ml, R$ 1,59. Ofertas do Armazém do Grão. Atenção, a Casas Bahia cortou todos os preços de novo. Você não pode perder as ofertas. E é em até 14 vezes sem juros no cartão da loja. TV 43 LED Full HD a partir de 114 mensais em 14 vezes sem juros. Só 114 por mês. Aproveite, passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Inflação, orçamento doméstico, aprenda a fazer as contas fecharem, acessando consumosocial.com.br. Fique ligado. O Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, agora traz mais risco à saúde da população. Lembre que ele transmite também outras doenças, como chikungunya e zika. Por isso, redobre os cuidados com locais que possam acumular água nas propriedades rurais. E atenção para essas dicas. Tampe as caixas d'água e cisternas. Mantenha as calhas sempre limpas. Limpe com bucha e sabão semanalmente os locais onde os animais bebem água. Guarde ou deixe sempre virados de boca para baixo os equipamentos de aguar, adubar e colher alimentos. Use camisas de mangas longas e calças compridas pela manhã e no fim da tarde, períodos de maior incidência do mosquito. Mantenha o lixo sempre fechado. Evite entulhos dentro e fora da propriedade. E sempre que possível, use repelente. Faça a sua parte. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos aqui hoje entrevistando o venerável da loja maçônica Amor e Caridade Quinta de Petrópolis, o senhor Luiz Carlos de Almeida, que está vou falar conforme ele disse, com o seu fiel escudeiro, o advogado também maçom, Dr. Leonardo de Souza. Luiz Carlos, vamos continuar o que você está... Você lembra ainda o que ele estava falando? Ih, nós estamos bem. Porque só no Brasil existe loja. Sim, você quer voltar lá no assunto? Quer voltar? Existe loja, né? Isso, a gente estava falando de loja maçônica. No período da escravidão no Brasil, a maçonaria se empenhou. Claro que houve divergência, teve dissidências, mas a maioria dos maçons se empenhavam em comprar a liberdade de escravo. E nesse período se fez um verdadeiro comércio nas maçonarias e elas acabaram virando lojas. Nessas lojas se vendiam ferramentas, utensílios da época. O atendimento era feito em rodízio pelos irmãos maçons e todo o dinheiro que era apurado ali como lucro
era destinado a comprar as cartas de alforria dos escravos. Por isso... É que elas passaram a se denominar lojas. Passaram a se denominar loja hoje. Muito interessante. E a parte que eu estava falando anteriormente, que a maçonaria existe em todos os lugares do mundo, e eu vou dizer uma outra coisa que a gente se orgulha também. É o único lugar do mundo onde você vê um judeu e um muçulmano se abraçar, se beijar, e chamar-se de irmão, se respeitam, se chamam irmãos e dão exemplos. Isso é muito bom, isso é muito importante. A sua loja maçônica, você disse que está subordinada a uma grande loja que é justamente a de Brasília, que é o Grande Oriente. Nós temos, vamos entender assim, vamos entender assim, a loja maçônica, ela funciona, se a gente for falar em termos para o teu ouvinte poder entender melhor. Uma loja maçônica seria como se fosse um município, e o venerável é um prefeito, e ele tem lá a sua administração, que seriam os secretários, e os outros irmãos seriam o legislativo, lá, os vereadores. Nós temos uma primeira instância superior, que é a do Estado. Nós temos o Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro. Certo. O grão-mestre estadual, ele seria, assim, analogicamente, o governador político, exatamente. E lá em Brasília nós temos um presidente, que é o Grande Oriente do Brasil, que a gente chamamos ele de grão-mestre geral. Certo. Ele é o grão-mestre para o Brasil. Perfeito. Isso na linha de Grande Oriente do Brasil. A grande loja, ela é sediada, ela tem como sede central no Rio de Janeiro. É outra potência que não é a minha. Certo. Mas somos todos irmãos. Perfeito. A expressão grande arquiteto do universo é referente a Deus. Isso, né? Isso. Por que os maçons utilizam esta expressão? Sim, exatamente pela convivência harmoniosa que nós promovemos e temos assim, a gente se empenha para promover, nós recebemos no nosso seio irmãos de várias religiões. Então, para o católico, Deus é Cristo, certo. Jesus. Para o evangélico, é Cristo. E para o judeu, quem é? Judeu não tem, né? Jeová. Para o muçulmano, Alá. E outras religiões. Então, como nós não podemos escolher nós escolhemos um nome que represente a todos. Porque, afinal de contas, ele é o grande arquiteto desse universo mesmo que nós temos. Ele é que construiu tudo que a gente vê, tudo que a gente usa aqui. Exatamente. O homem não constrói nada, o homem só modifica as coisas que estão aqui. O grande às vezes arquiteto modifica para pior, né? Isso. Esse aqui é o problema, que às vezes modifica para pior. Exatamente. Por que o triângulo é um símbolo maçônico? Boa pergunta. Isso aí a gente tem um interesse enorme em estar explicando isso para as pessoas. O triângulo, na realidade, é a união de 3 pontos. As pessoas percebem que maçons assinam, colocam lá os 3 pontinhos. Inclusive, vale lembrar aqui... eu tenho os 3 pontinhos, mas não sou maçom. Vamos fazer um adendo aqui. Muita gente assina 3 pontinhos e não é maçom. Aqueles 3 pontinhos, para lembrar todo maçom que para ele ser um maçom verdadeiro, ele tem que lembrar daquele pontinho que está lá em cima do triângulo, o primeiro de todos, que representa o grande arquiteto do universo, que representa o nosso Deus. É para nos lembrar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas no mundo. Ele é o principal de tudo, é o centro do universo. Perfeito. Sem Deus nós não somos nada. Embaixo nós temos mais 2 pontos. O ponto da esquerda é para lembrar minha família, que depois de Deus, a minha família vem em primeiro lugar. Eu tenho que amar a minha família acima de todas as coisas e abaixo de Deus. O outro pontinho lá do lado direito é para lembrar que o homem tem que ter uma vida laboriosa, o homem tem que trabalhar, ele tem que viver do seu suor, ele tem que ser sustentado pelo seu trabalho. Como isso é importante, né? É por isso. Se o homem for capaz de viver nesse triângulo, né? Esse triângulo, ele é capaz de ser maçom. Muito bonito isso.
Qual o significado da letra G na maçonaria? Que até nas palavras usadas para o pessoal, né? A gente tem letra símbolo da maçonaria, G. Por que o G? Porque todo maçom é um gato. Isso. Minha mulher me chama de bonito toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Olha aí. Bom, a letra G, ela significa, tem vários significados, tem, múltiplos significados. E talvez o mais importante, né, seria com relação ao grande arquiteto do universo. Certo. Né? Ou o grande geômetra, né? Aquele que calculou todas as coisas. Né? E além disso, a letra G é a 7ª letra do alfabeto. Certo. Então aí existe uma simbologia com relação também ao 7, que não podemos por enquanto detalhar, mas existiria essa simbologia. Mas existe então uma razão para isso. Existe uma razão, né? exatamente. Não é à toa que ela está lá na palavrinha cruzada, né? Isso, e lembrando também que a maçonaria começou lá na Inglaterra, né, pelo menos a moderna, e em inglês, o G é God, que é Deus. Exato. Daí também. Quantas lojas maçônicas nós temos em Petrópolis? Você já falou que são 3, né? Sim. Há diferenças entre elas? Diferença de ritos. De ritos? Não, não. Existe essa diferença de potências, certo, que 2 são obedientes ao Grande Oriente do Brasil, que tem o estadual e o federal, Brasília, certo, e uma da grande loja do estado do Rio de Janeiro, que é a loja do Parque São Vicente. Certo. Quantos maçons possui a sua loja atualmente? 60. 60 é um número considerável. 60, né? E qual o universo aproximado de maçons no Brasil? Olha, no Brasil, a gente está aí com mais ou menos aí, são 5 mil e poucas lojas, né? A gente deve estar aí com um número aí, eu não tenho esse número exato, porque esse número ele não é estático, ele está sempre modificando. Morre, entra gente nova, alguns pedem licença, mas esse número geralmente ele oscila entre 150 a 200 mil maçons. Um númerozinho considerável, né? Isso aí eu estou considerando todas as potências. Por que a maçonaria sempre esteve à frente dos movimentos históricos do nosso país? Eu acredito, eu vou dividir essa pergunta com o irmão Leonardo também, que o irmão Leonardo é muito estudioso, mas eu acredito que aí é uma opinião minha, não é uma maçonaria, não é nada histórico, a minha visão, eu acredito que pela própria vocação, pela maneira que a maçonaria capta os seus membros, a natureza de cada um, a gente acaba escolhendo aquele ser pensante, aquele ser que é livre, autônomo, e normalmente as pessoas que são mais atiradas, são mais proativas, elas tendem a combater a tirania, a querer ver liberdade, e os movimentos que a maçonaria participou, que foi o movimento de abolição da escravatura, por exemplo, aquilo é uma página negra. Se existe uma coisa podre que houve no mundo, foi a escravidão. Certo. Eu acho que ninguém vai discordar disso. E eu me lembro assim que a maçonaria sempre, toda vez que participou, a maçonaria estava de uma certa maneira atendendo ao anseio de uma população. A própria Inconfidência também teve um movimento, uma participação grande de irmãos maçons, né? Muito. E a maçonaria consegue se unir por ela ter assim as pessoas um pouco mais esclarecidas, né? Quem não é esclarecido entra lá, acaba ficando, e ela consegue reunir condições para poder estar promovendo os eventos.
E recentemente nós participamos ativamente da campanha do Ministério Público Federal, com as 10 medidas contra a corrupção. Certo. Foram adquiridas 1,5 milhão de assinaturas com folga, e a maçonaria participou ativamente disso aí. Nós fomos literalmente para a rua pedir assinaturas. Se o irmão Leonardo quiser complementar, por favor. A resposta está perfeita, né? A maçonaria, ela sempre teve... Ela é proativa. Proativa, né? e sempre buscou em seus quadros, né, o que nós chamamos hoje de formadores de opinião. Perfeito. Né? Então sempre... Pessoas que exercem liderança. Exatamente. Como que a sua loja maçônica reagiu em relação às manifestações de rua que aconteceram em nossa cidade no último dia 13 de março, cobrando moralidade e mudanças à política do país? Sim, primeiro nós vamos definir uma coisa aqui. A maçonaria, ela não trata de política em suas fileiras. Certo. É como nós lá no live. Nós discutimos até política, não discutimos partidarismo. Isso. Por outro lado, ela também não vai tolher um irmão que queira participar de um evento. Aquilo ali a opinião dele é de foro íntimo. Se ele quer participar, ele pode participar não tem trauma nenhum para a maçonaria. A opinião nossa, que é a opinião minha. Que nós vimos aí há umas semanas atrás aí, um grande número de maçons indo lá em Brasília, né? Com Sim. reivindicações fortes ao governo, né? Exigindo do governo um posicionamento de decência, de honradez, né? E assistimos isso, por isso é que eu fiz essa pergunta. Nós temos no país hoje uma crise de valores. Perfeito. As pessoas... É verdade. As pessoas não estão tendo mais, eu vou usar um termo bem pejorativo, as pessoas não estão tendo mais vergonha na cara. Isso é. Vergonha na cara. Quando éramos crianças, se alguém fosse pego roubando, o cara mudava de cidade, de país, ele ia embora, porque ele não tinha mais coragem de encarar as pessoas. Hoje é normal. Como diz o Sabudo, o sujeito aqui rouba e vira ministro. Né? Infelizmente. Chegar a um termo desse, meu Deus do céu. Opinião pessoal. Então a loja, nós temos, é claro que cada um de nós tem uma convicção política, nós temos entre os maçons, nós temos irmãos que são a favor do PT, tem outros que são contra. Nós procuramos não discutir isso em loja para evitar problema, evitar essa divisão, porque o nosso foco lá não é esse. Agora, não somos cegos. Se algum político é tirano, ele é imperialista, ele é aquele cara que prejudica a sociedade, esse é nosso inimigo. Lógico. Nosso inimigo. Há um posicionamento. O que a gente puder fazer em prol de uma sociedade, em prol do povo, o que a gente puder fazer para o bem-estar geral, nós vamos fazer. A maçonaria sempre se empenha em buscar o melhor para a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Agora, nós não vamos nunca dizer, olha, o PT está errado, o PSDB está certo, porque nós entendemos, nesse momento, ficou muito claro para nós que a política no Brasil é muito suja, independente de quem esteja no poder. Perfeito. Né? Aliás, claro. Tem uma célebre frase, né? Que é conhecer o homem e dar-lhe o poder. Isso. Né? Porque muitos prometem mundos e fundos, quando chegam ao poder, aquele Deus nos acuda, né? Um terror. Aí é que a gente vai conhecer o verdadeiro caráter da pessoa, quem é realmente a pessoa. Porque de promessas nós estamos cansados, né? Muito. A gente ouve promessas, época de campanha é uma maravilha. Poxa, todo político eu nunca vi, vira todo mundo santo. Né? Depois a gente vê os diabos que eles são. Né? Vêm e fazem o que devem, o que não devem, extrapolando de tudo. Realmente é um problema sério. Acho que é um problema cultural também muito grande do nosso país, né? A ausência da educação no Brasil. Mas a corrupção, assim, a opinião minha também, não é da maçonaria. Eu acho que a corrupção começa dentro de casa. Lógico. Na nossa casa. Você chega para o seu filho pequenininho, 2 aninhos, olha, se você comer essa batatinha aqui, eu vou te dar um brinquedinho.
Então você já vai ensinando o teu filho que ele tem que ganhar alguma coisa para fazer. Uma vantagem. É verdade. Aí depois você dá um dinheirinho para o guarda, entendeu? Você burla o estacionamento, você burla tudo, faz muita coisa errada, e depois aquele político que está lá em Brasília, no Rio, aonde for, ele representa o povo. E o povo é corrupto. Exatamente. E ele é uma amostra do povo. Exato. Né? Ele não é diferente do todo. Nós sabemos que o país vive atravessando uma situação muito complicada no que se refere à corrupção, é o que nós estamos falando. Como cidadão, o que você tem a dizer a respeito disso? Você. Agora não quero saber de maçonaria, quero saber do Luiz Carlos. Sim. Eu entendo que nós temos que rever conceitos. Eu acho que hoje não vai adiantar muito trocar presidente. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu não sou a favor, eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor da Dilma, também não sou a favor do Aécio, não sou a favor do Lula, nem de político nenhum. Infelizmente, até que me provem o contrário, eu não conheço nenhum político que mereça o meu voto. Eu não conheço. O momento político que eu estou vendo hoje, me parece que a gente pode entender que está nascendo um novo Brasil. Uma nova consciência de nação. Isso, está nascendo um novo Brasil, ainda que esse filho esteja nascendo de parto sentado, vai ser um parto traumático, porque a gente está vendo aí que os ânimos estão muito exaltados, e o país carece hoje, a meu entender, de uma nova liderança política, diferente dessas que nós conhecemos, que a gente está cansado de ver, que são as figurinhas marcadas, sai A, entra B, aí o B sai, volta A, e vai trocando. Por isso é que eu particularmente, Luiz Carlos, eu sou Sérgio Moro desde pequenininho e acabou. Não quero saber, eu quero pau dentro mesmo, comer, bater nessa turma mesmo, botar todo mundo na cadeia. Se não tiver lugar, a gente cerca Brasília e deixa todo mundo lá dentro preso. Pronto. É isso aí. Claro que eu apoio o Sérgio Moro. Para mim, ele é o meu Zorro, o meu vingador. Exatamente. Está lavando a nossa alma. Isso. Lavando a alma das pessoas que têm consciência que querem um país melhor para os nossos filhos. Agora, me preocupa muito a maneira que a gente está vendo na rua as pessoas discutindo, os ânimos muito exaltados. E a pessoa, quando começa a ficar muito nervosa, ela começa a perder a razão. Eu tenho um pouco de medo do desfecho disso tudo aí. Porque me parece que o impeachment vai sair. Vai. E na hora que esse filho for nascer sentado, ele vai deixar traumas. Eu penso que sim. Vamos torcer. Ô, Luiz, quer completar alguma coisa, Léo? Também gostaria de ouvir tua opinião aí sobre essa situação complicada aí sobre corrupção aí nesse país. Bom, a corrupção... Ela que é endêmica, né? Pois é, nasceu com o Brasil. Exatamente. Eu digo isso. Os índios já foram corrompidos, né? Exato. Chaveirinho, espelhinho. Pois é. Então, não teve mais. Então eu gosto muito de uma frase que diz que a única solução do Brasil é devolver para os índios, pedir desculpa e ir embora. Realmente, não tem outra, não. Realmente é complicado. A maçonaria, Luiz Carlos, é uma instituição essencialmente filosófica, né? Sim. Filantrópica, educativa e progressista. Uma escola onde se busca a perfeição, né? Seguindo as bases da moral e da ética. Como é que nós podemos entender isso? Eu vou ler para você aqui, olha. Olha, a maçonaria é uma ordem universal. Como já dissemos, ela existe no mundo inteiro. Todos os países do mundo têm sua loja maçônica. Essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista, constituída por homens de todas as raças, nacionalidades e credos, que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, acolhidos por iniciação e congregados em lojas, nas quais, por métodos ou meios racionais, auxiliados por símbolos e alegorias, estudam e trabalham para a construção da sociedade humana. É fundamentada no amor fraternal, na esperança de que, com amor a Deus, sempre a Deus,
à pátria, à família e ao próximo com tolerância, virtude e sabedoria, constante busca da verdade, é possível tornar feliz a humanidade. Eu vou completar dizendo que uma frase que não é minha, uma frase do Jobs. Ele diz que para você só consegue fazer bem aquilo que você ama. É verdade. E você tem que estar envolvido. Você, quando vem trabalhar aqui no seu programa, doutor Paulo, você tem que estar imbuído de amor, você tem que estar querendo. Exatamente. Você tem que querer fazer isso aqui. Por isso que o nome do nosso programa já é o lema do Lions, nós servimos. Pois é. Né? Quando você quer, você tem amor, você se dedica. O objetivo da maçonaria é promover o amor entre os homens. Certo. Independente de sua religião, da sua raça, de cor, a gente não olha ninguém. Nós temos lá na maçonaria brasileira, nós temos irmãos de várias nacionalidades, de qualquer religião. Agora, não permitimos ateu entre nós. Certo. Porque nós temos plena convicção que o centro do universo é o chefe maior. É tudo está por lá ele. Em cima, tudo por ele. Conta da gente. Tudo por ele, por causa dele. Tudo que acontece aqui é para ele, por honra dele. Verdade. Não existe. E o maior mandamento que Deus passou para nós aqui é o amor. Exatamente, né? Amor. Amar uns aos outros. Isso. Como a ti mesmo, né? É isso aí. Luiz Carlos, Leonardo, infelizmente nosso horário está chegando ao limite. Temos que encerrar o nosso programa. Gostaríamos de ouvir, Leonardo, primeiro uma palavra sua aí para encerrar. Então, gostaria de agradecer o convite. Foi uma oportunidade muito boa de estar aqui, esclarecer a todos sobre um pouco da nossa ordem, da maçonaria, o que nós fazemos, o que nós acreditamos. E estamos aqui sempre à disposição para aquilo que nós pudermos ajudar. Muito obrigado. Luiz Carlos. Eu também, igual o irmão Leonardo, eu quero agradecer. Eu quero aproveitar o seu microfone para dizer para as pessoas que a maçonaria é de Deus, pertence a Deus. Lá dentro, tudo que vocês ouvem falar de maçonaria é mentira. Para ser maçom, tem que se acreditar em Deus. A maçonaria, ela recebe homens de boa vontade, bons costumes em seu seio. Nós amamos a Deus e amamos quem ama a Deus também. Estamos de portas abertas. Nossa loja é do lado da UPA Centro. Normalmente nós fazemos sessões abertas ao público. Recentemente agora nós vamos ter uma palestra de um doutor médico que fala sobre drogas, como evitar as drogas. Eu vou estar passando o dia e hora aqui para o doutor Paulo, vou pedir ao doutor Paulo... será um prazer divulgar aqui. Me valer do seu microfone para estar divulgando. E agradeço a Deus por eu ter acordado hoje, agradeço a Deus a família que eu tenho, minhas filhas, as mulheres. Deus foi tão bom comigo, Ele é tão bom comigo que eu tenho 5 filhas e as filhas eu amo bastante. Gosto muito das mulheres. A maçonaria não tem nada contra as mulheres. As lojas maçônicas têm um corpo feminino que é administrado por mulheres. O que a gente faz é não misturar, a gente evita a mistura, principalmente no caso dos meninos e as meninas. A gente evita essa mistura porque a gente já conhece. Chega uma hora que os hormônios começam a falar muito alto e a gente procura evitar. Exatamente por amor à família. Então fica aqui o agradecimento, doutor Paulo, muito obrigado. Estamos de portas abertas lá e quando precisar da gente, por favor, esse tema nos agrada bastante. Eu quero agradecer a oportunidade de nós levarmos aos nossos ouvintes para que eles conheçam um pouco do que é a maçonaria, né, que desmistifique aquela ideia que as pessoas têm acerca da maçonaria e vejam que é um trabalho que é exercido, acima de tudo, com amor e caridade, né, como diz o próprio nome da loja, né, para que possamos ter uma sociedade melhor.
Quero colocar o nosso Lions Clube Petrópolis Quitandinha também à disposição para o que a maçonaria precisar. Estamos aí para agirmos em parcerias, sempre que possível for, porque no final nós temos todos o mesmo objetivo, que é servir a nossa sociedade, que é para o bem da nossa comunidade. Quero agradecer aos nossos ouvintes a atenção dispensada e anunciar que hoje tem um show de prêmios. Não pode dizer outra coisa, agora tem que ter show de prêmios, né, William? Show de prêmios lá no Colégio Petrópolis, em benefício das campanhas do Lions Clube Petrópolis Centro, a partir das 15 horas. Quem quiser participar, vamos lá, tem um show de prêmios lá, sorteio de prêmios lá, e vai ser interessante participar, a partir das 15 horas. Obrigado a todos os nossos ouvintes pela atenção dispensada. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez com o programa Nós Servimos. Na quarta-feira estaremos no nosso debate 1550, no programa do Jorge Luiz, na Tarde Total, né? Agora vem aí o Plantão Imperial e a seguir o show do Roberto com o Jorge Luiz. Obrigado, William, na técnica hoje, e um abraço a todos os ouvintes e um bom fim de semana a todos. Fui.